De hoje é infecção urinária. Você que está aí tem frequentemente isso, né? Se você tem com frequência a infecção urinária, não sabe como tratar, não sabe como cuidar. Hoje eu estou recebendo aqui o clínico geral, o Dr. Felipe Gurgel. Ele já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto. E você também pode estar participando junto com a gente no 981457570. Manda sua pergunta para a gente a partir de agora. E aí, doutor Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bom dia, mas tudo bem? Bom dia a todo mundo de casa. Vamos conversar sobre saúde de novo, né? Verdade, né? A infecção urinária, o que é a infecção urinária? Explica um pouquinho pra gente. Infecção urinária. A maior parte das pessoas que sofrem com infecção urinária são mulheres, porque as mulheres têm uma condição pessoal, têm um trato urinário diferente do homem, que expõe mais a infecções. É interessante porque o nosso trato urinário, o nosso sistema urinário, ele é muito exposto. Ele fica muito perto da saída do corpo e ali algumas bactérias podem entrar nesse trato urinário e até subir para o rim. E muitas pessoas sofrem com isso de forma repetitiva, mais do que uma vez. Não é só uma vez, né? É só de vez em quando, sofrem com repetição. A gente tem que falar sobre prevenção disso. É verdade. E quais são os sintomas? O que é que a pessoa começa a sentir, doutor? A pessoa sente aquela urgência de fazer xixi, urgência urinária. Então a pessoa sente uma vontade muito forte de ir ao banheiro, não consegue controlar exatamente. Sim. E quando vai ao banheiro, sente uma dor forte que às vezes arrepia até a espinha, como eles dizem, quando o xixi vai saindo. Meu Deus, gente, é horrível, né? A tal da infecção urinária é ruim. Principalmente mulher sofre muito. Eu acho demais. que a mulher, ela sente o sintoma mais forte do que o homem. Também, porque ela tem a uretra menor, né? E a bexiga mais baixa. E a bexiga um pouquinho mais baixa. Então a bactéria chega mais rapidamente lá, então os sintomas são mais intensos e também tem mais chance de se repetir do que no homem. Então ela sofre mais vezes, o que traz mais sofrimento. E o que é que leva esse aparecimento da infecção urinária, doutor? É assim, a gente quando pensa hoje em dia em saúde, né, a gente tem que ter uma ideia mais elevada da nossa mente. Por que alguém não tem infecção urinária? Vamos pensar assim, aquela pessoa não está com infecção urinária. Por quê? Ela é diferente da pessoa que está? Ela é feita diferente? Não, ela é feita igual. Então, por que não tem infecção urinária? Primeiro, porque ela tem uma situação no corpo dela em que a bactéria não entrou, ou se a bactéria começou a entrar na parte urinária, ela foi debelada, ela foi combatida pelo corpo. Então, o primeiro pensamento que a gente precisa ter é o seguinte: como estão minhas defesas pessoais? Porque a todo momento tem bactéria querendo entrar em todo lugar do nosso corpo, no ouvido, no pulmão, quando a gente respira, quando a gente come alguma coisa. E isso aí é um processo biológico normal da vida humana na Terra. Então a gente tem que ter boas defesas. Antes de qualquer coisa, tem que pensar nisso. Como é que você está na sua saúde em geral? Suas defesas, você se alimenta bem? Você faz exercícios físicos? Você dorme bem? Porque tudo isso pode predispor a infecções, inclusive a urinária. E o outro fator seriam fatores locais. Por exemplo, muita gente, muita mulher principalmente, fala que tem que usar aqueles sabonetes especiais, sabonetes íntimos que matam bactérias. Aí a pergunta que eu faço é: ok, por que você quer matar as bactérias? Aí você fala, porque as bactérias vão dar infecção. Tem certeza? Existem bactérias e bactérias. Tem bactérias que dão infecção, é verdade, mas a grande maioria convivem naturalmente com o ser humano em uma harmonia e um equilíbrio que impede exatamente de bactérias ruins de chegarem. Então, todo mundo deve preservar suas bactérias boas. Então, usar sabonete íntimo, em geral, é desnecessário e quase sempre errado. Ele vai ter um momento especial de ser usado caso haja a presença de alguma bactéria ruim onde quer que você vá usá-lo. Isso vale para sabonete íntimo, sabonete do corpo todo e tudo isso. Vale até para enxaguatório bucal. Muita gente acha que é bom estar sempre usando e, na verdade, é ruim. Você não pode estar sempre usando. Você teria que ter os momentos indicados por um médico ou um odontólogo, depende do lugar do corpo, que for necessário. Exatamente. Vamos lá, solta a pergunta aí, Dudinha. Bora botar a pergunta aqui. Bom dia, geralmente ocorre muita infecção urinária em gestantes. Por quê? Por que gestantes têm muita infecção urinária? É uma boa pergunta e realmente é verdade, né? Isso acontece. Quando a mulher está gestante, ela tem uma condição nova no seu corpo. Ela vai dar à luz uma criança dentro de 9 meses. Desde o início da gestação, ela já tem alterações ocorrendo no seu útero, que é ali coladinho na bexiga urinária. Essas alterações vão fazer o útero ficar mais caído um pouquinho e começar a crescer para depois ficar bem grandão com a criança dentro.
E tudo isso aí, desde o início, predispõe ao quê? A bexiga fica mais apertada, a bexiga não consegue guardar tanta urina como antes, aquela região fica mais inchadinha para o bem, para trazer sangue para a criancinha, tudo isso. E tudo isso faz com que algumas bactérias que estão ali pela região genital possam ganhar mais facilmente a bexiga, subir, entrar, gerando infecção urinária. Criança, já que a gente falou de criança, né? Crianças também têm infecção urinária. Causa febre também, criança? Pode causar febre em todo mundo. Quando a febre vem, já é uma infecção mais intensa. Mais intensa. É aquela que está talvez subindo para o rim, digamos assim. Ou ficando mais alastrada, na linguagem mais popular. Aí tem que ser mais bem vista, né? Você falou sobre crianças. Crianças podem ter mais infecção urinária. Por quê? Porque crianças, elas brincam mais, elas vão mais para o chão, elas às vezes estão em locais um pouco mais contaminados e também não têm aqueles hábitos de higiene tão cuidadosos como os adultos, porque elas não entendem, são ansiosas e estão brincando, enfim, né? Então, tem uma predisposição maior, aí resta aos pais terem os cuidados mais adequados para isso. Ok, tem uma pergunta em áudio, Solta. Bom dia, doutor, e bom dia, Marília. Eu tenho infecção urinária frequentemente e ardência. Me diga alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Então, tem muita gente que, tem a infecção, trata, aí volta novamente e fica nessa. Como essa moça, ela está dizendo que tem com frequência. Eu já ouvi muita gente também falando isso. Eu tenho com frequência, sempre tenho. Por que a pessoa tem frequentemente, doutor? Pois é, Será viu? que não trata direito, não está tratando corretamente? O que é que acontece? Bom dia para você. E o que é que a gente pode fazer para ajudar essa moça? Vamos ajudar. Ela está até com a voz um pouco angustiada, querendo alguma ajuda, né? Olha, eu vou falar para ela e para todo mundo uma visão prática, tá? Vamos fazer por etapas matemáticas, né? Eu sou médico, eu vou usar a matemática aqui. Então, vamos lá. Passo 1. Ela está tendo muita infecção urinária. Por que está tendo infecção urinária? Vamos lá. Se teve uma vez e curou, foi com o médico, porque ela voltou, não é? Então, a bactéria está entrando de novo na sua via urinária. Primeiro, você tem que ter uma saúde boa em geral. Não adianta querer uma pílula mágica que você tome e nunca mais ter infecção urinária. Até vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas é importante ter uma saúde boa em geral. Você dorme bem, você tem controle do estresse, você faz exercícios físicos, você controla o seu peso, você controla o que você come na vida. Isso é importante, tá? Aí você fala, mas eu vou dormir bem, aí vai atrapalhar a minha infecção urinária. Sim, vai. Se você dormir bem, você tem boa defesa. Quando a bactéria vier, você se defende contra ela. É tipo uma luta que você vai na rua ali, ou numa guerra em que você vai com mais armas. Isso é normal, é a guerra da vida, né? É a bactéria contra você, é você contra a bactéria. Então pensa na tua saúde em geral. 2, tua saúde urinária. Será que você está usando sabonetes íntimos com combate à bactéria, que eles chamam mata tantos por cento das bactérias? Não use esses sabonetes. Use sabonetes normais. Pare de usar, que isso aí piora a infecção urinária. Por exemplo, você usa roupas íntimas, né, calcinhas feitas de algodão, que é o correto, porque o algodão respira mais, então impede que a região genital da mulher fique muito ali sem suar e sem ventilar. Isso aí pode favorecer as bactérias a ficarem guardadinhas e fazer o seu trabalho mal, que é dar infecção urinária. E terceiro, a gente vai pensar no próprio aparelho urinário. Esse ponto 3 é com o médico. Você vai a um médico urologista, tem que ir, se você já não foi, fazer um diagnóstico. Será que você tem um cálculo urinário em algum lugar que está morando ali e fazendo as bactérias ficarem ao redor dele? Será que você nasceu com um probleminha? Isso acontece. Às vezes a pessoa nasce com um probleminha urinário, vai vivendo como criança, adolescente, e quando chega na fase adulta, começa a ter problemas, porque mudou seus hábitos de vida e tal. Então você vai a um médico e ele vai fazer uma investigação se você tem algum problema no trato urinário. E aí, por fim, você vai poder usar algumas substâncias que previnem infecções urinárias. A principal substância mágica que você vai ter que usar é água, tá certo? Então a água você tem que hidratar muito, porque você tomando muita água vai fazer muito xixi e vai lavar aquela região que está predisposta a infecções constantes, como você disse. Além disso, tem algumas coisinhas mais, mas o principal é pensar nessa linha que eu falei aqui, tá? O urologista é a pessoa praticamente que trata, o médico que trata dessa parte de infecção urinária, cálculo renal, viu, minha gente? Então, realmente, o doutor tá falando certo, procura um urologista para realmente saber o que é que você tem. Né? Porque assim, não adianta
aqui a gente dizer, ó, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Primeiro que se você precisar fazer um tratamento, vai precisar de uma receita, né, doutor? Porque às vezes antibiótico, essas coisas só vai com receita. Isso. Né? E tem que saber primeiro a causa, o porquê que está causando essa infecção o tempo todo. Não adianta chegar aqui e a gente dizer, ó, toma isso, faz isso, aquilo. Um remédio que pode servir para um não vai servir para o outro, porque depende muito da causa e de como você está. Não é isso, doutor? Perfeito, é isso aí. Então, cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa é um mundo. Tem que realmente ir ao urologista. Ah, mas o urologista é para homem. Não é. Para homens Não e para as mulheres também, tá, minha gente? Eu tinha esse negócio também. Eu achava que o urologista era só para tratar as coisas dos homens, né? Mas aí eu descobri aqui no nosso programa, né, há muito tempo já, que o urologista também causa algumas infecções e outras doenças em mulheres, como cálculo renal, infecção urinária e outras coisas mais. É né, o urologista que vê. É o urologista, viu, minha gente? Me diga uma coisa, doutor, o que é que pode ser confundido com a infecção urinária? O cálculo renal, por exemplo, ele pode ser confundido com a infecção urinária? Pode. A infecção urinária traz sintomas urinários, então dor ao urinar, ardência ao urinar e às vezes também alguns sinais na urina. Pode ser a urina mais escura ou a urina avermelhada, por exemplo, saindo um pouquinho de sangue. E a pessoa imediatamente pensa no diagnóstico mais comum, que é a infecção de urina. Mas pode ser a passagem de um cálculo urinário, pode ser alguma outra infecção numa região próxima, como no intestino, tal, que pode afetar um pouco o trato urinário. Essa situação, esse diagnóstico só tem um jeito de fazer, é com um médico, tá? Se não for possível um especialista, já pode iniciar com um generalista, um clínico, um médico em pronto-socorro e iniciar esse diagnóstico. Só o médico pode fazer isso por você. Me diga uma coisa, a infecção urinária, ela dura quanto tempo? Ela pode durar quanto tempo? E se é perigoso ou não ficar muito tempo com essa infecção? É perigoso. Se você não curar a infecção urinária, ela pode se espalhar. A gente chama de sepsemia ou sepse, as pessoas já conhecem esse termo. É a infecção generalizada. Até isso pode acontecer, né? Então, a infecção urinária tem que ser abordada rapidamente. É muito mais fácil você combater uma doença na sua forma inicial, quando ela está leve, do que você tentar combater quando ela está mais avançada, mais complicada. Realmente tem que agir rápido. É, tem que agir rapidamente. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Existem vários tipos de infecção urinária ou só existe um tipo? Existe o tipo, né, que a gente fala, depende da bactéria que está invadindo a pessoa. Então, existe a bactéria mais calminha, que é a bactéria do dia a dia, que você trata com mais facilidade. E existe a bactéria mais agressiva, que é a bactéria que é resistente a múltiplos remédios, a bactéria que você não consegue tratar, às vezes, com um remédio em casa. Tem até que se internar só para tratar. Aí fica sendo parte desse diagnóstico médico aí que eu te falei antes. Vamos soltar a pergunta aqui, Dudinha? Bom dia, pode usar sabonete infantil na região íntima? A gente falou agora de sabonete, né? O sabonete infantil é um sabonete comum. Ele só tem algumas formulações menos irritantes, né? O pH, né? Que muda. É, o pH muda e tal. Em teoria, o sabonete infantil é melhor para todos os lugares do corpo, porque ele agride um pouco menos, ele tem menos substâncias fortes, químicas e agressivas ao corpo. Então a resposta à pergunta é sim, pode sim. O que eu quero que as pessoas entendam é que, olha só, nenhum de nós tem bactérias agressivas pelo corpo a todo momento. A gente não precisa usar sabonete íntimo e nem também no resto do corpo que mate as bactérias. Então, se você fala assim, este sabonete, ele mata quase todas as bactérias, aí todo mundo fala assim, que coisa boa, tá errado, é o contrário. É verdade. Que coisa ruim, não pode estar matando as bactérias que vivem com a gente. Elas estão em equilíbrio conosco. Ah, então não vai usar nunca? Por que é que fabricam isso? Existem alguns momentos que podem ser usados. Quando existir uma infecção descontrolada, esse momento vai ser feito um diagnóstico por um médico e vai ser indicado a você. Você vai usar tal sabonete. Mas no dia a dia, você sozinho, não. Nunca use sabonetes, shampoos que matam bactérias. Use normais, comuns. Se for infantil, melhor ainda. Melhor ainda, né? Solta o áudio, Duda, por favor. Bom dia. Minha filha tem 39 anos e descobriu há pouco tempo que um dos rins está atrofiado. Na infância, ela teve infecção urinária. Esse atrofiamento tem algo a ver com o fato dela ter tido essa infecção urinária na infância? Bom. Essa questão, né, da infecção urinária que pode atingir os rins. Pode. Né, doutor? Será que isso aí pode ter causado? Pode. A resposta a ele é provavelmente sim, tá? A gente não tem certeza.
ela pode ter nascido com uma doença genética, uma condição do corpo dela desde que nasceu, sem um rim funcionar. Esse rim já era atrofiado. Ou ela teve várias infecções urinárias ao longo da vida e essas infecções chegaram a agredir tanto o rim que ele atrofiou, ele não conseguiu mais viver como ele tinha vida antes. A gente não sabe, né? Eu não conheço bem o caso aí, ele não falou pra gente, não conheço o caso, mas provavelmente, se foi muita infecção urinária em um rim saudável, pode acontecer isso sim. Graças a Deus que ela tem o outro rim. A gente tem condições de viver com só um rim. Tanto que você pode doar o seu rim para alguém, não tem problema nenhum, né? Então ela tem o outro rim e vai viver. Só que ela vai ter que ser uma pessoa, uma mulher, que tem mais cuidados ainda com sua via urinária. Porque uma pessoa que só tem um rim funcionando, o outro já está atrofiado, qualquer coisa que dê de infecção lá pode pegar esse outro rim, que é o último que ela tem, e ela pode ficar sem função renal, né? Depender de hemodiálise, etc e tal. Os cuidados têm que ser redobrados, tá? Até que ponto é preocupante? A preocupação vai surgir quando a mulher, a gente fala mulher, pode ser homem, mas é mais comum mulher, né? Quando a pessoa tem infecções urinárias de repetição. Porque tantas vezes seguidas uma infecção, aumenta a chance de dar um problema. Como a gente acabou de ouvir aí, um problema que a pessoa teve de atrofia de um rim. E esse problema vai afetar a função do rim. A função do nosso rim, ela é vital, isto é, sem a função do rim a gente não vive. A humanidade já criou aí a hemodiálise, né? As máquinas de diálise, e também tem a chance de fazer transplantes de rim. Mas aí são procedimentos que ninguém quer chegar lá. A pessoa quer viver com o seu rim que nasceu. Então, a preocupação principal é quando as infecções urinárias ficam de repetição. Você tem que fazer um diagnóstico por que está se repetindo tanto para evitar problemas maiores ao longo do tempo. A cistite e a infecção urinária é a mesma coisa? A cistite parece, confunde um pouco, né? A cistite é quando a infecção entra na bexiga, cisto do latim, que é bexiga, a bexiga urinária, e fica só ali. Se a infecção começa a subir pelos caninhos que vem lá do rim, porque a urina recebe a bexiga recebe a urina do rim. Sim. Então, rim, aí tem os caninhos, chama ureter, que chega na bexiga. E depois vai ter o caninho final, que vai sair a urina, que chama uretra. Se a infecção fica só na bexiga, cistite. É melhor, né? Que fica mais embaixo. Melhor. É menos pior, digamos. Mas se ela começa a subir para o ureter e chegar até o rim, aí você vai ter uma infecção urinária que pode até chamar depois de outro nome, chama pielonefrite aguda. Aí já é coisa de médico, estou só falando por curiosidade. Que é quando atinge lá em cima nos rins, aí são infecções piores. Então, quanto mais alta a infecção, mais a bactéria teve sucesso em invadir essa cidade protegida que é o nosso corpo, né? Quanto mais alto, pior. Então, a cistite é um pouco menos séria, menos grave do que a infecção urinária em geral. Me diga uma coisa, tratamento, a gente sabe que tem um tratamento que é feito. Como é que é feito esse tratamento? Só através de antibiótico? Os antibióticos... Tem os antibióticos e tem também os remédios para dores, né? Primeiro eu acho que tem que combater a dor, porque pensa, a dor eu acho que incomoda muito, gente. É, né? Verdade. E aí eu acho que começa com combate a dor e vai para o tratamento com antibiótico, que eu acho que é a melhor forma, né, doutor? Exatamente. Remédio para dor, remédio simples para dor, é permitido vender sem receita médica, não tem problema, tá? Paracetamol, dipirona e até o Buscopan. É permitido, não é errado você tomar isso sem falar com o médico. Vá a uma farmácia e pode falar lá com o farmacêutico, para as dores simples. Sim. Mas claro, a dor é um enviado de Deus para dizer a você, amigo, amiga, tem alguma coisa errada com você. Por favor, procure ver o que está acontecendo. Então você toma um remédio para dor apenas com a condição de que você vai sim procurar um médico logo depois. Horas depois, minutos depois, para você poder conversar com o médico o tratamento definitivo, que geralmente são antibióticos. A gente está aqui falando quando a pessoa já está com a infecção urinária, não é assim? Agora é muito importante todo mundo pensar, principalmente a pessoa que teve uma infecção urinária, resolveu, graças a Deus, e depois de um tempinho já aparece com outra, que é a infecção urinária de repetição, geralmente mulheres. Estas pessoas, principalmente, têm que pensar, por que eu estou tendo infecções urinárias? E aí você vai fazer a prevenção. A prevenção é mais importante até do que o tratamento. O tratamento você faz ali e pronto. Mas e a prevenção? Você não quer ter infecção urinária, você não quer ter nenhum problema de saúde, ninguém quer. Prevenção é o que a gente falou um pouquinho já no início do programa, que é o quê? Você tem que ter uma boa saúde em geral. Veja o que você come, veja como você dorme, veja se você faz exercícios físicos ou não. Se você não faz, está errado. Não há boa condição de saúde sem exercícios físicos.
controle o que você come. Ah, mas eu já controlo o que eu como. Você não é nutricionista. Você tem que falar com a nutricionista para entender o que é comer bem. Exato. As pessoas falam, tem que evitar gordura, tem que... Como é que você sabe disso? Você tem que conversar com um especialista. É para isso que tem nutricionista, o colega lá que se formou, estudou tantos anos. Então, falar com o nutricionista, fazer tudo isso. E pode até usar algumas coisas. Por exemplo, existe o cranberry. Cranberry é uma frutinha vermelhinha, que não é do Brasil, é de países frios, mas vem para o Brasil, né? Mas, pá, que é difícil de encontrar o cranberry, É né? difícil, porque ele só é produzido em países frios. É como a ameixa, por exemplo. Então você não Nas encontra Américas tão tem, fácil. nos Estados Unidos tem muito esse Lá tem cranberry, muito, que né? cresce lá perto, lá de onde o cara vendeu lá, né? Mas aqui é muito difícil. Dizem que é muito boa a fruta para combater a infecção, né, doutor? Maravilhosa, já está provado Isso que é ótimo. cientificamente. Como você não encontra facilmente Chá, a fruta, né, o suco, pode ser chá. Mas o que é que o pessoal faz aqui no Brasil? Aqui. Toma aquelas pílulas, aquelas cápsulas que ele vem em forma seca. Eles pegam o cranberry, presta. Eles pegam o cranberry, a frutinha, faz aquelas técnicas industriais, seca a frutinha, corta em fragmentos, coloca em cápsulas e vende as cápsulas de cranberry. Você pode comprar, funciona assim, dá certo. Então, para quem tem muito, né, infecção urinária, é bom sempre estar tomando isso. Vale né? a pena tomar cranberry, é uma boa providência. Cranberry e o que mais a gente pode estar se alimentando, assim, doutor, Isso. para evitar a infecção? Cranberry, muita água. Água, a né? gente Isso, sabe água que é mesmo. fundamental, Ah, mas né? eu não tenho costume de tomar água, então toma um suco. Então vamos ser suco, né? Vai ser suco, vai ser água de coco. Muito líquido. Outra coisa importante, ó, não é nem tomar alguma coisa. É você entender que o acúmulo da urina gera uma casinha para a bactéria. Então a pessoa que guarda muito xixi, Eita, tem ela muita se gente que expõe, segura. segura. A pessoa está muito ocupada. Principalmente criança, né? Não quer parar nem para ir no banheiro, minha gente. Exato. Não é isso? Exatamente. Os meninos hoje em dia, a criança quer brincar, não quer nem parar para ir ao banheiro. Se você dizer, vai no banheiro, menino, É. não vai, né? Por exemplo, tem gente que E trabalha tem em gente que empresa. segura demais o trabalho, Isso, né? e aí fica naquela correria, falou, ai, tô querendo Aí fazer depois xixi, eu vou. peraí, eu vou já, e dá 1 hora, dá 2 horas. Não pode fazer isso, não faça isso. Quando tiver a vontade de fazer xixi, vá Tem o que ir. mais rápido possível, em poucos minutos. Por exemplo, olha que providência interessante, às vezes tem mulheres que trabalham em empresas, qualquer empresa, e de repente o banheiro é um pouco bagunçado. E a mulher fica ali envergonhada de ir lá, porque aquele Ou banheiro às vezes não bagunçado. tá limpo, né? É, aí ela faz assim, são Ai, 10 da gente. manhã, tô com vontade de fazer xixi, mas de meio-dia eu vou pra Já. casa, eu vou estar em algum lugar e lá eu faço. Você vai esperar 2 horas? Ah, mas eu 2. consigo. Não. Você até consegue, mas você está se expondo à infecção urinária. E às vezes tem algum aí que está me ouvindo que tem infecção urinária de repetição e já faz isso que eu estou falando. Então qual é a providência? Para de fazer isso. Não faz mais isso. Vamos dar um jeito nesse banheiro, vamos dar um jeito nessa estrutura de vida para que você faça xixi quando tiver vontade. E não pode esperar muito. É verdade. Leva alguma coisa, minha gente, dentro da bolsa. É, faz Pra dar um jeito aí. higienizada. Isso. Higieniza, sabe? Existe um saquinho na farmácia que você coloca para mulher, é ótimo, né? Que aí você forra a tampa. Geralmente eu compro para mim porque eu gosto de levar na minha bolsa para quando eu vou para algum lugar. Pronto, aí você amiga. leva um álcoolzinho 70, dá uma higienizadazinha lá, ó. Bota o plásticozinho, dá a descarga antes, por favor, porque, né, doutor? É bom dar descarga, porque às vezes fica Isso. assistindo de outra pessoa, né? Dá a descarga antes, higieniza, coloca o plásticozinho, dá para você fazer tranquilamente, né? É isso Então, aí. assim, é um método para você também ir se prevenindo. É Isso. muito ruim, realmente, infecção urinária. Eu já tive quando eu era mais adolescente. Hoje eu tenho mais a questão do cálculo renal, por conta da genética, eu acho. Minha mãe tem, meu irmão tem, eu tenho. Todo mundo na minha casa tem. Não tenho frequentemente, assim, direto. Eu vim ter agora, depois de... Tive na pandemia, foi a última vez que eu tive. E tive agora semana passada, foi um cálculo, né? Mas não foi aquela dor tão exorbitante. Eu acho que também porque eu cuidei na mesma hora, quando eu comecei a sentir. Ótimo. Então eu tratei, sabia que estava sentindo a dor. Comecei a tomar meu remédio. Tomei o remédio e no outro dia eu estava no médico. Pelo amor de Deus, doutor, eu tô com isso e isso. Então, já corri, né, para poder me tratar. Então, gente, é isso, né, doutor? Eu acho que precisa realmente procurar um médico especialista, urologista, ginecologista também pode ser. Também né, doutor? pode, próprio clínico geral, né? São esses O clínico princípios que a gente geral. conversou aqui, né? Eles têm que ser todos Exato. abordados. Se você encontrar algum problema específico, um cálculo no rim, por exemplo, aí você pode ir para o especialista. Mas às vezes você faz uma análise generalista com o seu médico de confiança, ginecologista, até um clínico, e depois, se preciso, vai para o especialista. Exatamente. Não deixar de tratar, porque senão o problema fica voltando. Tratar certinho.
E biótico tem que ser tomado nos horários certos, né, doutor? Porque se não tomar bem certinho, aí o tratamento não vai surgir efeito. Isso, o médico vai passar. E você, logo depois de curar desse problema que você vai ter tido, você vai refletir. Por que eu tive esse problema? Ah, será que foi só um azar? Pode ser, mas geralmente tem fatores aí que predispuseram a isso, que foi toda a nossa conversa aqui hoje. O homem ele não sente essa dor. O homem sente menos dor, mas sente também. Sente também? Menos dor. Até porque é mais raro o homem ter, né? Ah, é. Homem não tem problema não, só quem tem problema é mulher. As mulheres sofrem, viu, minha gente? É verdade, nós mulheres sofremos demais. Homem não tem problema não, não sofre com nada, nunca vi isso. Oh, Deus, porque só a gente que sofre. Mas, doutor, obrigada por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volte mais vezes. Ano que vem, venha-se embora para cá novamente. Sei que está terminando já o ano. Quero desejar um Feliz Natal, um ano novo repleto de muitas realizações e conquistas, viu? Pra muita saúde também, porque saúde é o que a gente precisa mais, né, gente? É isso aí. Feliz Natal, bom ano novo para você, para todo mundo de casa, com muita saúde. E lembrem-se, saúde a gente constrói aos poucos, de um modo geral. A gente não constrói saúde olhando para o pulmão, olhando para o dedo, olhando para a infecção urinária apenas. É para todo o nosso corpo e nossos hábitos de vida. Exatamente. Minha gente, olha, quero agradecer a todo mundo que está em casa, que mandou sua pergunta. A gente está cheio de perguntas, mas a gente está com o nosso tempo muito corrido. A gente passou bastante tempo aqui com o doutor Felipe, né? Hoje a gente até demorou bastante aqui, mas o nosso tempo está corrido e a gente tem poucos minutos agora para concluir o nosso programa, tá bom? Vou ao intervalo bem rapidinho, volto já, não sai daí não.